Existem diversos tipos de instrumentos utilizados na metrologia dimensional, dentre eles a régua, relógio comparador, paquímetros convencionais, digitais, micrômetros e etc. Mas você sabe selecionar qual o instrumento correto para determinada medição? Isso você só vai saber conhecendo a fundo cada instrumento, seus tipos e aplicações. E nessa aula nós vamos aprender como utilizar passo a passo aqui o micrômetro. Então vamos aprender. Já aqui com o nosso micrômetro em mãos, observe que aqui eu tenho um micrômetro digital. Mas o objetivo dessa aula é te ensinar como você faz a leitura para os micrômetros convencionais. E o fato de utilizar aqui esse digital vai nos ajudar a entender melhor a leitura. Esse micrômetro é para medições externas, de intervalos de medições que vai de 0 a 25. Por exemplo, se eu precisasse medir uma peça, uma medição de 30 milímetros, eu teria que utilizar um micrômetro que medisse de 25 a 50 milímetros. Então, o micrômetro tem essa característica em relação a intervalos de medições. Esse caso, o micrômetro para medições externas, esse aqui vai de 0 a 25 milímetros. Então, primeira coisa, ao pegar aqui o micrômetro, observe que ele está fechado. Ele está fechado e aqui eu preciso que esse traço de referência entre a bainha e o tambor esteja zerado, ou seja, ele esteja coincidindo aqui. Essa linha de referência do tambor com a bainha, ele precisa estar coincidindo. Para quê? Para que o instrumento esteja aferido, calibrado para fazer a medição de forma correta. E caso ele não esteja, o micrômetro ele vem com essa ferramenta aqui, ó, que você pode utilizar para aferir. Tem um furozinho aqui na lateral da bainha, você vai ajustar até coincidir o traço da bainha com o traço aqui do tambor. E aí, antes de iniciar as medições, o seu instrumento precisa estar calibrado, aferido, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho a bainha, tenho o tambor, já sabemos que é para medição de peças de medidas externas. Eu vou abrir aqui, ó, o instrumento. Observe que no tambor eu tenho 50 tracinhos, 50 divisões. Cada tracinho desse equivale a 1 centésimo. Então, uma volta completa é 5 décimos. Mas aonde está o complemento para que eu tenha 1 milímetro, por exemplo? Se aqui eu só tenho 5 décimos, ou seja, 50 centésimos. Observe, se eu girar aqui, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e depois ele vem para o 0. Então, são 5 décimos em uma volta completa. Agora, quando a gente vai para a bainha, observe o seguinte, ó. Então, eu vou dizer aqui que nós temos 3 etapas. Nós temos os valores inteiros, que vai ficar na parte superior, o valor que representa o meio, ou seja, 5 décimos, que é o complemento para o tambor, que você vai entender logo mais. E depois a gente vai ver esse meu traço de referência, qual tracinho ele coincidiu. Então, por exemplo, eu vou zerar aqui novamente. Observe como é simples. E o fato de utilizar aqui o micrômetro digital vai nos ajudar. Aqui ele está com a casa milesimal, mas aqui o convencional é centesimal, certo? Ele vai ser mais preciso, mas isso só tem a nos ajudar. Quando eu desço aqui, observe, a minha linha de referência é essa, e o valor a ser medido, ele tem que coincidir aqui com algum tracinho do tambor. Então, se eu descer aqui um pouquinho, ó, vamos lá. Eu vou aqui, ó, então aqui eu tenho 5 centésimos. 5 centésimos. Ou seja, como aqui tem 3 casas, né, 50 milésimos, certo? 50 milésimos, certo? Então, aqui eu tenho 5 centésimos. 5 centésimos. Se eu descer mais um pouquinho aqui, ó, eu vou ter o quê? 1 décimo ou 10 centésimos, certo? 1 décimo, por quê? Cada tracinho aqui, ó, cada tracinho equivale a 1 centésimo, não é isso? Então, ele deslocou aqui, ó, 10 tracinhos, coincidiu com o tracinho aqui com 1. Se eu desço aqui, ó, eu vou ter 15 centésimos. Desconsidere essa casa milesimal. Então, aqui eu tenho 15 centésimos. E se eu der aqui, ó,
uma volta completa no tambor é 5 décimos ou 5 centésimos. Aí você vai ver, observe aqui, ó. Observe o seguinte, o traço que está na parte inferior, ele representa a metade. Então, se ele começou a aparecer aqui, ó, se ele começou a aparecer aqui, o tracinho de baixo, é como se eu estivesse dessa forma aqui, ó. Na parte superior, eu tenho os valores inteiros. Aqui eu tenho o meio, 2, 2,5, 3, 3,5 e assim vai. Então, observe que ele deslocou do zero e ficou aqui, ó. Então, aqui eu tenho a metade. Quando eu deslocar agora, que ele zerou, tudo que eu somar, que eu encontrar aqui, eu vou somar com os 5 décimos. É muito simples. Eu já girei aqui o meu micrômetro, abri 5 décimos ou 50 centésimos. Agora, se eu abrir mais um pouco aqui, ó, vai ser 51. Ó. 51, por quê? Ele passou do traço de baixo, né? Então, tudo que eu encontrar aqui do tambor em relação à bainha, eu vou somar com o valor do meio. Então, ali, da parte de cima, ele não passou ainda do 1. Né? Então, se eu colocar aqui a parte 1 inteira, né? Deixa eu colocar mais aqui para cima, fica melhor. Deixa eu ver onde consegue. Primeiro, a parte inteira. Segundo, a parte do meio. E aqui, terceiro, do tambor. Se observar aqui, a parte inteira, ele não passou ainda do primeiro traço. Então, eu tenho 0. A parte de baixo, ele passou aqui, ó, do 50. E agora, no tambor, ele coincidiu em 1 centésimo. Então, aqui, ó, 0, 0, 1. Então, o valor aqui, 0,51. 0,51. Embora aqui não está mostrando na tela, deixa eu voltar para cá. Aqui na parte inteira, 0. Na parte do meio, ele passou dos 50. Na parte do tambor, ele coincidiu no primeiro traço, que foi 0,1. Então, esse valor aqui será 0,51 centésimos. Agora, observe, eu agora vou deslocar aqui, ó, até passar do primeiro traço. Quando ele chegar aqui, ó, no 0 novamente, aí agora ele vai mostrar para mim o primeiro traço. Então, esse aqui, né, são os inteiros. Aqui vamos considerar como 0, certo? Aqui o meio, ó, 0,5. Esse aqui vai ser o 0, 0,5 e esse aqui é 1. Então, aqui, essa minha linha aqui, ó, a face do tambor, ele está aqui, ó. Então, aqui eu tenho 1 milímetro. A parte de cima, os inteiros. E aqui embaixo, o meio. E agora, se eu deslocar mais um pouco, o que vai acontecer? Eu vou andar aqui menos de 1,5. Então, eu vou verificar apenas os valores do tambor. Então, já passei 1. Se eu venho para cá, ó, 1,05. 1,1, ó. Bem sensível aqui. Vamos considerar só aqui a parte centesimal. 1,1. Se eu venho aqui, ó, 1,15. 1,15. Por quê? Ele passou apenas do primeiro traço, mas ele não passou ainda do traço do meio. Esse mesmo 15, se eu tivesse ultrapassado do traço do meio após o 1, seria 1,65. Então, é só fazer isso. Eu vou passar aqui, ó, do traço do meio e depois vou coincidir novamente no 15. Então, eu venho, vou aqui, ó, dar uma volta. Observe que agora já apareceu o meio e quando aparece o meio, eu tenho 50. Então, aqui, ó, eu tenho 1,50. 1,50.
porque aqui tem milesimal. Se eu agora for para o 15, eu vou ter 1,65, porque ele já passou dos 50, aí eu vou somar o valor do tambor, o valor do meio, perdão, com o valor que coincidir no tambor. Então agora, se eu já tenho 1,5, se eu somo com 15 centésimo, 1,65. Então eu desço aqui, ó, desço aqui por 15 novamente, e eu tenho que ter aqui como valor 1,65. 1,65. O que foi isso? Porque aqui da parte superior, ele passou um tracinho, ó, um traço. Depois passou do traço do meio, deixa eu colocar aqui em cima. Ele passou um traço, depois ele passou do traço do meio e depois ele coincidiu no 15, o 15 com a linha de referência da bainha. Então aqui, ó, 0,15. Então, qual o valor? 1,65. É bem simples. Então, são 3 passos. Primeiro, verifica se passou da parte inteira. Depois, analisa se passou embaixo, na parte inferior do meio. Se passou, você vai somar 0,50 com o valor que coincidir do tambor. Vamos fazer só mais um exemplo aqui. Por exemplo, vamos passar mais alguns traços dos inteiros. Observe aqui, eu quero passar 3 traços da parte superior, que são os inteiros, certo? 3 tracinhos. Veja que aqui eu passei, ó, 3 traços. Então, na parte inteira, eu passei 3. Então, eu tenho aqui, ó, 3. Na parte do meio, eu ainda não passei do traço que fica entre o 3 e o 4, ele ainda não passou. Então, aqui eu tenho 0. E ele coincidiu, ó, se aqui é 15, o traço que antecede é 14. Então, aqui, ó, qual o valor? 3,14. Agora, se ele, nesse mesmo valor, se ele dá uma volta completa, eu vou somar, quando aparecer o tracinho de baixo do meio, eu vou somar com 0,50, que seria 3,64. Então, eu vou dar mais uma volta aqui, ó, para aparecer o traço de baixo do meio. E agora, eu vou aqui, ó, (364). Por quê? Agora, eu passei de 3 traços na parte superior, passou também do tracinho do meio, que agora não é mais 0, agora é 0,50, porque ele já tem aqui 50 centésimos. Quando eu somo aqui, eu vou ter 3,64. Então, é dessa forma que você utiliza esse instrumento tão preciso que é o micrômetro. Entendendo aqui que em cima, para esse tipo de instrumento aqui, em cima eu tenho os inteiros, abaixo eu tenho as minhas referências do meio, que é o complemento para o tambor, e depois é só verificar o tracinho do tambor, que coincide com a linha de referência aqui, fazer a soma e você encontra o valor. Então, essa abertura aqui, eu tenho uma medição aqui de 3,64 milímetros. Então, essa foi a nossa aula, espero que tenha gostado. Se gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e acompanhe todos os nossos conteúdos. Um abraço e até as próximas aulas.